A paz do Senhor, irmãos, a palavra que o Senhor me deu hoje está em Marcos, capítulo 8, versículo 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. A palavra que Deus me deu hoje, alguns anos atrás, Deus também me deu essa palavra para repreender. Deus nos dá autoridade para repreender toda espécie de potestade, demônio grande, demônio pequeno, repreender palavras de maldição. Nós temos o poder de repreender a miséria, a tristeza. Nós temos o poder de repreender todas as armas de Satanás, todas as ciladas de Satanás. Nós recebemos, quando aceitamos Jesus como Salvador, nós nos tornamos autoridades espirituais e recebemos do Pai autoridade para repreender todo o mal. Mas nessa passagem, Marcos, capítulo 8, versículo do 27 ao 33, estão perguntando, estão falando de Jesus. E Jesus pergunta, claro que ele já sabe a resposta, mas muitas vezes Deus nos faz perguntas da qual ele sabe a resposta, mas ele quer saber o que nós vamos responder a ele. E ele pergunta: estão falando sobre mim? E falam: uns acham que tu é Elias, o profeta, né? Acham que Jesus é profeta. Cada um tem o seu parecer de Jesus. Cada um acha que Jesus é alguém que talvez seja João Batista, que, né? Cada um tem o seu pensamento e vai falando. Mas aí Jesus pergunta: e vós? Quem acha que eu sou? Naquele momento o Espírito Santo de Deus revela a Pedro: ele é o Filho de Deus. E Pedro, através da revelação, palavra revelada do Espírito Santo de Deus, ele fala: vós sois o Filho de Deus. E Jesus fala: disseste bem, foi Deus quem te revelou. Jesus fala para Pedro isso. Mas logo em seguida, Jesus começa a falar que ele vai morrer, que ele vai padecer, começa a contar o que vai acontecer no futuro. Jesus começa a revelar em visão tudo o que vai lhe suceder de mal, que é necessário que ele morra, que ele seja chicoteado, que ele venha sofrer, estapeado, cuspido, para que toda a humanidade seja salva, e que é preciso que ele seja crucificado numa cruz. Mas ele fala que ao 3º dia ele ressuscitará dos mortos. Tudo isso é necessário para que nós hoje possamos morrer e ressuscitar. Hoje não morremos e ficamos mortos. Hoje nós morremos e ressuscitamos. Crente não morre, crente acorda e dá de cara com o Pai no céu. Então tudo isso era necessário. E Pedro puxa Jesus para um canto e começa a repreender Jesus. Quem é o homem para repreender? Pode um vaso contender com o olheiro? Pode o pó contender com o olheiro e perguntar a Deus: que fazes? Né? E Pedro repreende Jesus. E Jesus fala: afasta de mim, Satanás. Por quê? Não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são do homem. O mesmo que recebeu uma revelação de Deus e sabia que ele era o Filho de Deus, ouviu a voz de Satanás e começa a repreender Jesus, para que Jesus venha a não passar por tudo aquilo. Nós vemos Satanás, o diabo, falando com Jesus em Mateus 4, onde o próprio Satanás fala: não passa por isso, que isso não seja necessário, e fica tentando induzir a Jesus. A palavra que Deus me deu hoje é que nós, quando aceitamos Jesus como Salvador, nós nos tornamos autoridades espirituais para repreender todo o mal vindo da parte do diabo. Mas homem nenhum na face da terra pode repreender as coisas que vêm de Deus.
que possamos ter discernimento para saber o que vem do diabo e o que vem de Deus, porque não podemos repreender as coisas que vêm de Deus, porque as coisas que vêm de Deus, elas são necessárias. Aquilo que parece que é para a morte, é para gerar vida. Se você está orando e parece que as coisas estão piorando, mas você sabe que a tua oração é perfeita. O que é a oração perfeita? A oração perfeita não é aquela que eu falo, mata meus inimigos, eu quero ver meus inimigos mortos, eu quero ver no pó, eu quero que se exploda, eu quero que vá para o inferno. Deus, olha aí, o Senhor viu, faz, acontece, mata. Essa não é a oração perfeita. Essa é a oração que Satanás quer que nós venhamos a fazer, porque essa oração atrai o mal sobre a nossa vida, porque com a mesma medida com que julgarmos, seremos julgados, e todos somos pecadores. Lá em 1 João fala que aquele que diz que não tem pecado, fala que Jesus é mentiroso. Não, Jesus não é mentiroso, Jesus fala que todos nós somos pecadores. Então a oração perfeita é: Senhor, liberta meus inimigos, cura meus inimigos, dá entendimento aos inimigos, abre o entendimento do meu inimigo. Essa é a oração perfeita. Nós temos o poder de repreender tudo que vem do inferno, mas não podemos repreender as coisas que vêm de Deus. Aquilo que parece que é para a morte é para gerar vida. As coisas de Deus, elas são necessárias. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Tudo que nós estamos passando, se estamos dentro da vontade de Deus, se essas coisas vêm de Deus, é para que venha gerar vida. Põe isso no teu entendimento. Jesus, ele não está morto. Ele não está pregado na cruz. A cruz está vazia. Ele ressuscitou. Podemos repreender o que vem do diabo, mas não podemos repreender homem nenhum na face da terra. Pode repreender as coisas que vêm de Deus. Amém?